Pessoal, o próximo exercício é o exercício V de verificação 3 do capítulo 12 do livro Física Básica, volume único, dos professores Nicolau, Toledo e Ronaldo. A minha edição é a edição de 2013 e esse exercício está na página 172. O exercício diz assim: uma partícula de massa 1/10 de quilograma realiza um movimento circular uniforme. Prestem atenção nisso, movimento circular uniforme com velocidade escalar de 2 metros por segundo, ou seja, esse é o módulo da velocidade vetorial instantânea. Ele continua: a respeito da quantidade de movimento desta partícula, podemos afirmar que ele nos dá 5 opções, A, B, C, D e E, e nós precisamos verificar qual opção é a correta. A afirmação A diz assim: a quantidade de movimento é constante. Nós vamos ver que é uma opção errada. Opção B: a quantidade de movimento da partícula é constante só em direção. Veremos que está errada também. A afirmação C: a quantidade de movimento é constante somente em módulo e vale 0,2 kg/m por segundo. Esta está correta e nós vamos ver o porquê. Opção D: a quantidade de movimento tem sentido apontando para o centro da trajetória. Vamos ver porque está errada. E opção E, também errada, nós vamos ver o porquê. Diz que a quantidade de movimento é constante somente em módulo e vale 20 kg/m por segundo. Então vamos lá. O movimento é circular e uniforme. Se ele é uniforme, significa que o módulo da velocidade é constante. Mas se ele é circular, significa que o vetor velocidade muda o tempo todo. Nós aprendemos nos nossos estudos de mecânica que no movimento circular a velocidade vetorial ela é tangencial. A velocidade vetorial instantânea ela tangencia a órbita o tempo todo, tá? Então agora a gente vai verificar qual é. Vamos verificar primeiro por que a opção C é correta. Ele diz assim na opção C: a quantidade de movimento é constante somente em módulo e vale 0,2 kg/m por segundo. O módulo da quantidade de movimento a gente calcula assim, ó. Módulo da quantidade é a massa 1/10 de quilograma vezes a velocidade. Quanto é a velocidade? 2 metros por segundo. Não há dificuldade no cálculo desse módulo. Agora, por que só o módulo é constante? Porque o módulo da velocidade é constante. A velocidade vetorial muda, portanto a quantidade de movimento muda também. Se a velocidade vetorial muda de direção, a quantidade de movimento muda também. Se a velocidade vetorial a cada instante tangencia a órbita, a quantidade de movimento também é um vetor que tangencia a órbita em cada instante. Aliás, se C é verdadeiro, o E é errado. Por quê? Porque no E ele diz que o módulo é 20 kg/m por segundo. E isso está incorreto. É 0,2 kg/m por segundo. Vamos lá. Por que A está errado? A está errado porque em A ele diz que a quantidade de movimento é constante. Não, quantidade de movimento é um vetor, que depende do vetor velocidade. E se a velocidade tangencia o tempo todo a órbita, a direção da velocidade muda, o vetor momentum muda de direção o tempo todo. Então a opção A está errada. O que é constante é apenas o módulo da quantidade de movimento. B. Em B ele diz que é constante a direção da quantidade de movimento. É exatamente isso que não é constante. A quantidade de movimento tem a sua direção alterada o tempo todo. C já vimos que é correto, não vimos ainda o D. Por que o D é errado? O D ele dizia: a quantidade de movimento tem sentido apontando para o centro. Negativo. A quantidade de movimento, o vetor momentum, é um vetor que tangencia a órbita tanto quanto a velocidade tangencia a órbita. É isso aí.